Pardo. Pardo é só papel? Existe uma etnia parda? O que o Estado brasileiro considera como pardo? Pardos são negros? De uns 10 anos para cá, muita gente entrou num processo de descobrir-se negro. E a gente vai entender ainda nesse vídeo mais pra frente que numa sociedade racista, especialmente numa sociedade racista com as características do racismo no Brasil, declarar-se negro é um ato de resistência, é um ato de antirracismo. Porém, nesse processo todo, uma coisa entrou muito em discussão, que é o pardo. O que é o pardo? Ele é preto, ele é negro, ele é branco, ele é a mistura de tudo isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai tentar responder o que é ser pardo, se existe um ser pardo, e o que isso significa e quais as problemáticas envolvidas nessa questão da etnia parda. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo por aqui, clica nesse botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e também deixa seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente e compartilha esse vídeo no WhatsApp com os amigos, com as amigas, porque é uma discussão muito importante. Hoje o vídeo está cheio de informação e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se você achar que eu falei alguma besteira, mas se você tiver assim alguma coisa para acrescentar, não é não gostei do que você falou, é assim, Renan, eu já estudei esse assunto, achei que você falou uma besteira aqui e ali, comenta aqui embaixo. E se você aprendeu uma coisa nova, comenta aqui embaixo dizendo o que você aprendeu. Então vamos conversar. Todo mundo já ouviu a frase que o Brasil é um país miscigenado. Essa frase é verdadeira, o Brasil é um país muito miscigenado. Mas essa frase não é o encerramento de uma conversa, não é o encerramento de um debate. Na verdade, a gente tem que começar uma conversa a partir dessa frase. O Brasil é miscigenado, mas de onde veio a miscigenação no Brasil? Quando os europeus, os portugueses, invadiram a terra que hoje a gente conhece como Brasil, na virada do século XV para o século XVI, todo mundo que veio nas caravelas lá do Cabral, todo mundo era homem. Então, lá por 1500, todas as pessoas brancas que viviam no Brasil eram todas homens, porque nas caravelas só vieram homens, ou praticamente só vieram homens. As mulheres que existiam eram as indígenas, que eram as donas originais das terras aqui, que foram roubadas pelos homens brancos portugueses, e mais tarde, menos de um século depois, mulheres negras que foram escravizadas, roubadas de seu lugar original, roubadas dos países africanos. Então vamos fazer um exercício aqui de lógica. Não existia registros, ou quase não existia registros, de casamentos interraciais no Brasil. De casamentos entre portugueses, entre os homens brancos, e as mulheres negras escravizadas, as indígenas que foram escravizadas. Mas mesmo assim, começou uma miscigenação, começou a crescer gente, começaram a nascer crianças. Significa que essas crianças que nasciam eram filhas de relacionamentos não oficiais, de extraconjugais ou de estupro. E a gente precisa ser bem específico aqui para entender que é um estupro em que o estuprador é o homem branco europeu e a estuprada é a mulher indígena, a mulher africana. Então a gente pode e deve dizer que o Brasil é um país miscigenado, mas a gente não pode esquecer por nenhum momento que essa miscigenação é fruto de estupro. A miscigenação, desde o início no Brasil, tem esse fruto. E esse estupro que também tem a questão do racismo envolvida, da superioridade do homem branco tendo poder sobre essas mulheres indígenas e negras, que faz com que ele consiga estuprar elas. Com o passar do tempo, começou no Brasil uma política de tentar embranquecer a população, porque eugenistas acreditavam que a raça branca era superior, trabalhava melhor, era mais inteligente. Então houve várias tentativas de embranquecer, trazer italianos para cá. Essa cultura existe até hoje, eu já falei sobre isso num vídeo em que a gente discute por que a gente tende a achar, a gente como sociedade, tende a achar pessoas brancas mais bonitas. Até hoje tem muitas famílias que criam em seus filhos a cultura de vão embranquecer a família, casa com alguém branco, com alguém de pele mais clara que você. O pintor Modesto Brocos, em 1895, pintou o quadro A Redenção de Cã, que você está vendo na sua tela agora. Esse quadro é uma imagem muito forte que ele mostra uma avó negra comemorando, dando graças aos céus, ao ver a sua filha,
que tem a pele mais clara que ela, passou pelo processo já de mestiçagem, segurando a filha dela com um homem branco que também está na figura, e essa filha é branca. Então é como se a avó negra estivesse agradecendo que a sua neta é branca, que a cada geração a sua família foi se embranquecendo. Então, para falar da mestiçagem no Brasil, a gente não está falando necessariamente de mistura. O objetivo aqui da mestiçagem que aconteceu não era misturar a população, era embranquecer a população. É ir fazendo misturas, mas sempre com pessoas de pele mais clara, na tentativa de tornar a população cada vez mais branca. Então a mestiçagem no Brasil, a miscigenação no Brasil, ela teve como objetivo político fazer com que o Brasil se tornasse mais branco. Não era misturar, era embranquecer. Então, quando a gente fala do mestiço, do pardo no Brasil, eu já vou explicar de onde surgiu esse pardo, a gente não está falando de uma pessoa batendo no peito com orgulho de tudo que tem dentro dela, de tenho sim sangue europeu, mas tenho sim sangue indígena e sangue africano. Quando a gente fala de mestiço no Brasil, a gente está falando, na verdade, de um orgulho em ter se afastado do preto, ter se afastado da África, em mesmo não conseguindo chegar no branco, não conseguindo chegar no europeu, pelo menos já não é preto. É o famoso eu não sou branco, mas pelo menos preto eu não sou. Não, Filipinho, eu não tô falando de você, eu não tô falando do amor que você tem pela sua bisavó preta. Eu tô falando aqui de estrutura, eu tô falando de sociedade e não de indivíduos. A primeira vez que a categoria pardo existiu foi em 1872 no censo do Brasil, e em 1890 ela já foi substituída por mestiço. Pardo voltou a existir para o censo brasileiro em 1920. Hoje, 2020, o IBGE considera a parda uma das 5 cores de pele, uma das 5 populações que formam a sociedade brasileira. São elas o pardo, o preto, o branco, o indígena e o amarelo. Eu vou falar a questão preto e negro daqui a pouco. E preste atenção porque esses são termos oficiais do IBGE, mas ser um termo oficial do IBGE não significa que é o termo que as pessoas usam no dia a dia. Por exemplo, há pessoas que se dizem sim amarelas, mas outras se denominam asiáticos ou descendentes de asiáticos e não amarelos. E eu já vou voltar a falar rapidamente da questão asiática ou amarela no Brasil para a gente entender toda a problemática do termo pardo. Vai ser um paralelo que eu vou fazer que eu acho que vai ficar bem evidente de por que o termo pardo é problemático. O termo preto, não negro, preto, sempre foi falado sobre pessoas nascidas na África, mais especificamente na África subsaariana e nos seus descendentes que nasceram por aqui. Já o termo negro, ele nasceu no século XVI, no meio do século XVI mais ou menos, para determinar pessoas escravizadas, sejam elas pretas ou indígenas. Essa é uma das razões pelas quais muita gente do movimento antirracista considera negro hoje um termo ultrapassado, até um pouco ofensivo e negativo, e prefere usar o termo preto, porque o termo negro, além dessa conotação, ele tem várias conotações negativas. Em vários idiomas, a diferenciação de preto para negro é que negro de fato é uma palavra ofensiva e usa uma palavra negro. Mas tem muita gente no movimento antirracista que usa a palavra negro ainda, é uma discussão que está acontecendo. Mas falando de sociedade brasileira, se o IBGE considera como cor de pele branco, preto, pardo, indígena e amarelo, onde é que está o negro? Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, que toma como base os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o negro ele é a soma de 2 desses povos, o preto e o pardo. Então, quando a gente fala que a maior parte da população brasileira é negra, a gente está falando disso porque a gente está somando o que o IBGE considera como preto e como pardo. E é por isso que se você é pardo, se você se considera pardo, você tem direito a, por exemplo, cotas raciais pelo Enem. Mas agora eu vou trazer uma coisa para a gente pensar. Se a gente denomina pardo como alguém mestiço, por que a gente não denomina pardo uma pessoa que mistura um amarelo e um branco? Um descendente de asiático com um descendente de europeu. Por que a gente só fala de pardo quando a gente está falando de alguém que mistura negro e branco,
branco e indígena ou indígena e preto? Por que a gente está falando só de pardo quanto a isso? E mais, por que uma pessoa, muitas vezes, ela é filha de alguém amarelo, asiático, descendente de asiáticos, com alguém branco? Por que essa pessoa não se denomina mestiça, mas se denomina, sim, asiática, amarela ou descendente de asiáticos? Porque, por mais que sim, exista racismo contra pessoas asiáticas no Brasil, por mais que exista preconceito contra pessoas asiáticas no Brasil, a carga é muito menor do que existe contra pessoas pretas. Historicamente, não houve uma tentativa do Estado brasileiro de tornar a população asiática mais embranquecida. A tentativa era de acabar com a população preta, e essa tentativa a gente vê até hoje, com a nossa política de encarceramento em massa, com a nossa política de segurança pública, que não está deixando ninguém mais seguro, só está deixando pessoas pretas cada vez morrerem mais. Então não existe uma estrutura que estimule com que descendentes de asiáticos reneguem suas origens. Aliás, muito pelo contrário, as pessoas asiáticas têm muito orgulho de suas origens, elas conhecem suas origens. E por toda a história, inclusive, é muito difícil para uma pessoa preta saber de onde veio, porque no processo de escravização perdeu-se muito da identidade. A gente só consegue traçar a descendência dos negros até 2 gerações, 3 gerações atrás no máximo. Então houve um enfraquecimento dessa cultura, houve um ensino mesmo, criou-se uma cultura para que se renegue as origens africanas, para que as pessoas tentem ser mais europeias possível. Vale a gente dizer aqui que uma etnia não é apenas um traço genético, uma cor de pele. Uma etnia também fala de cultura, de história, de ancestralidade, de entendimento que você faz parte de uma comunidade, que você tem pautas comuns com aquelas pessoas, que vocês fazem parte de um mesmo grupo. A gente tem um pouco de dificuldade de entender isso, porque no Brasil os nossos olhos estão sempre voltados para pessoas brancas. E pessoas brancas não são racializadas. A gente não vê pessoas brancas como pessoas brancas. A gente vê as pessoas brancas como pessoas, enquanto pessoas negras são vistas como negros, pessoas amarelas são vistas como amarelos e por aí vai. A gente não pensa no branco como racializado, a gente não pensa se existe uma cultura branca, uma ancestralidade branca, e as pessoas brancas veem sua ancestralidade não na sua etnia, mas no país de origem das suas famílias. Então as pessoas brancas dizem, eu sou de família italiana, sou de família alemã, e por aí vai. Quando você é dito pardo no Brasil, você está misturando um branco com um preto, uma preta e um indígena. Então você está pegando um lado que massacrou e um lado que foi massacrado e que até hoje ainda é massacrado no nosso país. Então você é ensinado, pode ser que ninguém sente para você e fale, olha, você precisa fazer isso, mas você é ensinado de várias formas, muitas que você nem perceba, que você precisa renegar esse lado que é massacrado. E você precisa tentar cada vez mais se aproximar desse lado que massacrou. Você precisa chegar cada vez mais perto de um ideal de beleza branca, de uma cultura europeia. E a gente vê isso com muita gente dizendo, eu não sou negro, eu sou pardo. Perceba que essas pessoas, elas dizem que não são negras e são pardas, e até usam o IBGE como argumento, mas elas não sabem ou preferem dizer que não sabem que o IBGE considera os pardos como negros, porque os negros são, lembra, a soma de pardos e pretos. Então, se você se denomina pardo por causa do IBGE, você também se denomina negro, porque o IBGE considera os pardos sim como negros. E agora você veja só, historicamente, a gente está falando de uma mestiçagem em que um homem branco estupra uma mulher preta ou uma mulher indígena. E conforme as gerações vão passando, a gente cada vez mais vai aprendendo a puxar o saco, a se curvar diante da etnia, da identidade, da história desse estuprador, que é o homem que estuprou e sumiu, e a virar as costas e renegar a história e a luta dessas mulheres que sozinhas criaram, cuidaram, lutaram, fizeram de tudo por esses filhos, por essas filhas de um estupro. E o tempo vai passando e a gente vai cada vez mais tentando se aproximar
desse lado europeu, desse lado branco. Mesmo que a gente saiba que a gente nunca vai chegar lá e aceite ser chamado de pardo. Isso é basicamente dizer, papai, eu não sou igual a você, mas pelo menos eu não sou todo igual a mamãe, né? Quando o movimento antirracista então fala que pardo é papel, é para inverter essa lógica. É para tirar essa lógica do colonial que tenta impor a branquitude em todos nós e ir para um outro lado, para um outro lugar. É uma lógica para aproximar os pardos, que agora são denominados pretos de pele clara, dos pretos, que agora são chamados pretos de pele escura ou pretos retintos. É para entender que ainda que exista no Brasil o colorismo, que é algo que a gente pode até tratar no outro vídeo, mas tem já muita gente falando disso aqui no YouTube, mesmo com a existência do colorismo, com a existência da pigmentocracia, esses dois grupos, pardos, pretos de pele clara, pretos retintos, têm muito mais em comum entre eles do que os pretos de pele clara com os brancos. É para de uma vez por todas acabar com uma lógica de embranquecer o Brasil e virar as costas para a África e começar a honrar os povos que realmente construíram esse país. E construindo esse país a partir de serem escravizados, construindo esse país colocando o sangue deles no chão. É para honrar nossos ancestrais, suas lutas, suas dores, suas culturas, seus traços, sua beleza, e parar de se curvar para aqueles que sempre viraram as costas para a gente. Então sim, pardo é só papel. E se você adora seguir o que diz um órgão público, e quer seguir o que diz o IBGE, e quer se dizer pardo, então você não pode dizer que você não é negro. Se você se diz pardo por causa do IBGE, então você sim é negro. Não gostou? Reclama lá com o IBGE. Tem nada a ver com isso. E pensa aí, não precisa nem me responder, pensa na sua casa. Por que você resiste tanto à ideia de que você possa ser preto ou possa ser negro? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não deixa de se inscrever aqui no canal, tem vídeo toda terça e toda sexta-feira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!